Bom dia! Bom dia, Cláudio. Vamos sentar, achar um lugar dentre tantos para sentar. Vamos fazer isso. Muito bom. Se você tem tua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo 11. Vamos começar com o texto de... Se você não tem Bíblia, aqui nós temos várias Bíblias. Talvez você possa pegar uma ali. Lucas capítulo 11, versículo 11 até o 13. Lucas capítulo 11, versículo 11 a 13. Esse é um texto onde Jesus está ensinando algumas verdades acerca do Pai. Então, eu quero compartilhar com você essa manhã esse texto de Lucas 11, 11 a 13. Capítulo 11, versículo 11 a 13. Diz assim o texto: Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. A gente tem visto na história do mundo e também do nosso país e tudo mais, que existem pais perversos, que fazem mal aos filhos. Mas eles são uma exceção. A maioria dos pais morreria pelos filhos. A maioria dos pais. Os que são pais maldosos são uma exceção. E os verdadeiros pais, eles se esforçam, eles trabalham para dar para os filhos o melhor. Eles querem, alguns pais, a maioria dos pais querem que os filhos tenham uma vida melhor do que eles tiveram. Meus pais trabalharam e lutaram para que eu tivesse uma vida melhor do que a deles. Eu luto e me esforço para que meu filho tenha uma vida melhor do que a minha, e assim sucessivamente. Isso é normal. A gente quer fazer isso. Mas agora Deus não é diferente. Ele também olha para nós como filhos assim. Ele quer o melhor para nós. Ele deseja o melhor para nós. Ele olha para nós como o melhor dos pais olha para o filho dele. Não como um pai perverso, mas como um dos melhores pais. Ele não tem exceção nem favoritismo. Não tem filhos mais queridos e filhos menos queridos. Não existe favoritismo para Deus. Isso às vezes nós, como pais terrenos, temos dificuldade de fazer, principalmente quando a gente tem mais filhos. Mas quando chegou a hora de Jesus partir dessa vida, Ele prometeu o melhor presente que Ele poderia dar. Quando chegou o momento de Jesus encerrar o ministério terreno dele, o melhor presente que Ele poderia dar para alguém, Ele prometeu isso aos filhos dele. Ele disse: o Espírito Santo vai vir. E o Espírito Santo nos acompanha, nos ajuda, e tudo isso fazia parte do plano de Deus, tudo isso. E como um bom pai, Deus não nos dá tudo aquilo que nós queremos. Porque se você tiver filhos, você vai perceber que se você entra no supermercado, o desejo dele é de ganhar alguma coisa, um chocolate, um biscoito, qualquer coisa que seja. E ele quer fazer você mudar de ideia quando você disse não. Se você compra o biscoito, chocolate, qualquer outra coisa para ele, ele vai ficar feliz por 5 segundos, e você vai passar numa outra loja, ele vai querer outra coisa, e depois outra coisa, e depois ele nunca está satisfeito. Mas Deus, como um pai, não nos dá todas as coisas também que a gente quer. Ele nos dá todas as coisas que nós precisamos. E nós, como pais, sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Quando entramos no supermercado, o melhor para eles naquele momento talvez não seja comer um chocolate. E nós não damos o chocolate a ele. Ele vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai ficar emburrado. Mas nós sabemos que aquilo não é bom para ele naquele momento. E Deus é a mesma coisa. Ele não nos dá tudo o que nós queremos, mas nos dá tudo o que precisamos. E muitas vezes nos dá coisas que nós precisamos que nós nem pedimos. E a gente recebe aquilo e o nosso coração se rejubila, né? Graças a Deus, porque Ele nos dá sempre o melhor. Não aquilo que nós pedimos, porque a gente não tem noção muitas vezes do que a gente pede, né? Graças a Deus que Ele nos dá o melhor. Bem-vindo a cada um de vocês que está aqui essa manhã. Também vamos orar pelas pessoas que estão chegando, para que tenham esse desprendimento de poder sair de casa. Sabemos que é sempre uma luta, né, de poder vir, de passar tempo juntos como igreja. Então, vamos orar nessa manhã, clamando
a graça e a misericórdia do Senhor, que a mão dele esteja sobre nós nesse dia, que possamos ter um dia fantástico juntos, adorando juntos e passando um tempo juntos. Vamos fazer isso nesse momento. Querido Pai, não há como expressar o quanto somos devedores da graça que temos recebido do Senhor. Sabemos que o Senhor não nos pede nada em troca, mas nós temos esse sentimento de estar muitas vezes em débito com o Senhor. Embora nós nem sabíamos o quanto íamos precisar do Espírito Santo ou da ajuda dele, o Senhor já o enviou a nós. Obrigado por esse dom e todos os dons que ele trouxe junto consigo para cada um de nós. Temos tantas pessoas aqui essa manhã, muitos dons diferentes, agraciados pelo teu Espírito que nos deu. Pessoas que têm habilidades que o Senhor deu, habilidades diversas, dons diversos. Te agradecemos por isso, Pai, porque é na medida da tua graça que nós recebemos essas coisas. Te agradecemos por esse dom do Espírito Santo que nos trouxe essa paz, a alegria e a conexão com o Senhor, de termos a certeza e a confirmação em nosso coração de que nós podemos nos achegar a Ti com confiança. Esse mesmo Espírito Santo que traduz as nossas orações, porque às vezes a gente não sabe nem como orar. Mas a Tua palavra nos diz que o Espírito do Senhor está diante do Senhor com gemidos inexprimíveis, está traduzindo a nossa oração diante do Senhor. Que esse mesmo Espírito possa encontrar em nossos corações terrenos férteis, para que possa a semente produzir tudo aquilo que Ele plantar lá. Nessa manhã celebramos o Teu nome, Senhor. Celebramos a Tua bondade, a Tua graça. Celebramos a vida. Obrigado pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela oportunidade de podermos estar juntos mais uma vez reunidos como Tua igreja nesse lugar. Onde nessa manhã também celebraremos a ceia juntos, no partir do pão, onde nós podemos lembrar do Teu sacrifício na cruz. Tantas coisas para agradecer, tantas coisas para esquecer, tantas coisas para pedir. Mas nessa manhã queremos celebrar o Teu nome, Pai. E queremos pedir que o Teu Espírito nos ajude a devolver ao Senhor, em forma de gratidão, em forma de louvor, tudo aquilo que o Senhor fez por nós durante essa semana, dos livramentos, dos suprimentos, das graças que o Senhor tem derramado sobre nós, da mão que o Senhor constantemente permitiu que ficasse sobre nossa vida e nossa família. Te agradeço, Deus, por esse final de semana. Oro por isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com um versículo. Ele está em 1 João 5, 14, 15. Eu coloquei ali. É bom que você acompanhe na Bíblia. Mas vamos começar com um versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 14, 15. Pode passar esse, Cláudio. E o texto de 1 João, de novo, a epístola de 1 João aqui, a carta, ela foi escrita no momento em que a igreja passava por um período crítico de perseguição, de muito sofrimento. E estamos falando mais ou menos do ano 90, depois de Cristo. E era uma época em que para o cristão não era fácil, a vida não é fácil. Só que nunca na história da igreja houve um momento áureo, ou um momento fácil de ser igreja. Nunca. A igreja verdadeira nunca teve um momento que ela diz: uau, é fácil ser igreja. Nunca foi. Então nós nunca tivemos. Hoje, pelo fato de vivermos um mundo pós-moderno, a gente pensa assim: puxa, é tão difícil você comunicar o evangelho a alguém por causa do relativismo, porque a pessoa vai dizer: você é cristão? É bom para você? É. Ok, cara, toca o barco, para mim não funciona. O relativismo na pós-modernidade é assim, e é difícil você manter um diálogo com uma pessoa nesse nível, porque ela vai escapar, porque é bom para você, mas não é bom para mim, eu preciso de outra coisa. Hinduísmo é bom para mim, ela vai dizer. É a questão do pós-modernismo, e você vai dizer: puxa, hoje é difícil ser cristão, mas ser cristão nunca foi fácil, na história, nunca foi fácil. Por todos os anos em que a igreja passou, nunca foi fácil ser cristão. E João escreve esse texto dizendo: essa é a confiança, a certeza que nós temos de nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos.
Provavelmente você já deve ter lido esse versículo várias vezes. E essa semana, quando eu li esse texto, eu comecei a pensar sobre a minha vida de oração e comecei a imaginar a vida de oração de cada cristão. Como é a vida cristã de cada oração? Quantos de nós não tem confiança nenhuma de chegar diante do Senhor? Você tem confiança de chegar diante do Senhor? Como esse texto diz, essa é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, recebemos. E aí você pensa assim, cara, mas será que eu tenho uma vida de oração que demonstre essa confiança? Você tem uma vida de oração que demonstre confiança? De chegar diante do Senhor e dizer, Deus, olha só, é o seguinte, eu estou precisando aqui de uma... E ter certeza de que Deus vai suprir. Já faz um tempo isso, mas é uma coisa que me marcou muito. Era uma segunda-feira, era o dia em que nós tiramos para descansar, numa segunda-feira. Eu e a Raquel, nós fomos caminhar na praia. E passamos na frente do local, daquela pizzaria que tem lá na orla. E a gente estava conversando e eu disse para a Raquel, puxa, faz tempo que a gente não vai mais aqui, né? Claro, é caríssimo. Pô, faz um bom tempo que a gente não vai mais no local. E eu lembro de ter dito, pô, Deus, poderia ajudar a gente a ir aí nesse lugar. 5 minutos tocou meu telefone, era Craig, dizendo, olha só, eu estou com uma equipe de americanos aqui, na Zona Sul, e eles estão vindo para o recreio e a gente queria passar um tempo com vocês. Onde que nós podemos nos encontrar? Eu disse, puxa, é segunda-feira, eu não marco nada sem conversar com a Raquel, porque é dia de folga, né? Então eu desliguei e pedi para a Raquel, olha, eles querem encontrar, o que você acha? A Raquel falou, para mim tudo bem. Eu liguei de volta para o Craig e disse, por Raquel tudo bem, aonde que a gente vai se encontrar? Ele disse, pode ser no local? 5, 10 minutos. Mas, de novo, eu não pedi com confiança. Eu simplesmente exteriorizei diante do Senhor um desejo que eu tinha naquele momento. Falei, puxa, eu gosto desse lugar, eu gosto da comida daqui. Puxa, será que... E falei isso para Deus de uma forma tão comum como se eu estivesse conversando com a Raquel. Agora, confiança, muitas vezes nós não temos quando nós oramos ao Senhor. Oramos por dever, porque a Bíblia diz que devemos orar. Oramos porque às vezes nós nos sentimos pressionados porque alguém diz para você, manda um torpedo no teu celular dizendo assim, por favor, ora para mim que eu estou precisando. Aí você diz, puxa, por desencargo de consciência eu vou orar, né? Acho que foi terça-feira, a gente estava indo para o aeroporto, eu e Mike, eu recebi uma mensagem no celular pedindo ajuda. Eu olhei e disse, como? Não era Craig. Alguém pedindo oração. E nós oramos no carro naquele momento. Claro que eu não fechei o olho, né? A gente estava na linha amarela, mas por que a gente ora quando alguém nos pede? Às vezes é por obrigação, porque alguém pediu e você sente a tua mente ou a tua consciência pesando. Mas às vezes nós não temos expectativa nenhuma, a gente só ora por desencargo de consciência, ou nós não temos expectativa nenhuma, ou nem expectativa de que alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Simplesmente nós oramos. Isso parece um pouco com sua vida de oração? E olha, eu me choquei hoje, nessa semana, quando eu estava pensando sobre isso, de que isso exemplifica um pouco a minha vida de oração. Eu oro por obrigação, eu oro por desencargo de consciência, porque um dia eu li aqui em Tessalonicenses dizendo orai sem cessar, eu disse aqui que Jesus mandou orar, ensinou até mais ou menos como deveria orar. E aí eu fiquei chocado, eu disse, puxa, mas eu estou fazendo isso. As minhas orações não são orações de solitude, de silêncio, de calar diante do Senhor, de ouvir dele orientação, de permitir que ele fale, de me confrontar com verdades. A minha oração é muito mecânica. Alguém pediu por causa de doença, eu estou orando. Porque eu estou orando. É muito mecânica. Deus realmente deseja responder às nossas orações. Grava isso na sua mente e na sua Bíblia. Deus deseja responder nossas orações. Deus tem interesse em responder a oração dos seus filhos. Está na Bíblia. Deus tem interesse.
Não é que nós temos que barganhar com Deus agora. Bom, Deus, olha só, se você responder minha oração, eu prometo durante essa semana não falar um palavrão no trânsito. Se você responder a minha oração, eu prometo ser bonzinho com o meu cônjuge. É uma barganha que você faz com Deus. Está errado. Não é isso que a Bíblia ensina. Barganhar com Deus nunca foi a questão. A questão é que nós precisamos ter uma vida de oração, de nos dedicar a uma vida de oração, tirar um tempo de oração. Isso é uma disciplina espiritual. Precisamos ter. Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Aí isso é um problema quando nós pegamos um texto fora do contexto, porque olha só o que aconteceu uma vez. Isso numa igreja batista em São Paulo. Uma mulher foi num pastor e disse: pastor, eu preciso da sua oração. E o pastor diz: ok, mas o que você... Eu quero que o senhor ore junto comigo para que o meu marido morra. Isso aconteceu, não é história? E ele disse: não entendi, por quê? Eu me apaixonei por outro homem, eu não quero adulterar, e a Bíblia diz que eu só estou livre do casamento se meu marido morrer. Então a Bíblia diz que se dois concordarem a respeito de alguma coisa, Deus vai nos dar. E eu quero que o senhor concorde comigo para que meu marido morra e eu possa casar com o outro. Você entende o problema que nós criamos quando nós pegamos um texto fora do contexto e dizemos se dois concordarem a respeito de qualquer coisa? Mas 1 João 5 diz que de acordo com a vontade do Senhor. Agora, como nós sabemos qual é a vontade do Senhor? Isaías 65, 24 diz que mesmo antes de nós orarmos, Deus já sabe. Quais são então algumas coisas que podemos fazer para ter uma vida de oração mais fervorosa e eficaz? Pode passar isso. Quais são alguns princípios que nós podemos aprender dentro da palavra de Deus para ter uma vida de oração mais eficaz, mais fervorosa? Sabemos que não existe uma atitude correta de orar. Se é de joelho, se é em pé, se é deitado, se é sentado. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de forma. A Bíblia fala de atitude correta. Atitude de coração correta. E aí que muitos de nós cristãos tropeçamos. Porque nós damos mais valor à forma do que à atitude correta. Quando na verdade é o oposto. Deveríamos exaltar sim a atitude e deixar para lá a forma. Se você quer orar deitado, deita lá e ora. Se você quer sentar, se você quer em pé, se você quer ajoelhar, não importa a forma, o que importa é a atitude, é aquilo que realmente é essencial. E nós vamos pegar um texto, eu quero pegar um texto amanhã para analisarmos uma oração. Eu gosto de pegar coisas práticas. Algumas semanas atrás a gente falou sobre arrependimento, falamos do sermão do João Batista. Essa semana eu quero compartilhar com vocês uma oração que a gente encontra em 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 a 17. Eu não tenho lá no PowerPoint. Então 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 a 17, nos dá um exemplo de Samuel. Esse texto, ele começa dizendo, nós não vamos ler o texto inteiro, mas se você tem aberto aí, a partir do versículo 9, começa a falar alguma coisa sobre como a atitude de Samuel foi em relação à conversa que ele teve com o Senhor. E depois a gente vai fazer uma adaptação para os nossos dias, ok? A forma com que eles faziam no Antigo Testamento era só uma sombra do que viria, apontando para Cristo. Então, nós podemos adaptar isso aos nossos dias atuais. Nesse texto, a gente encontra os israelitas reunidos em Mispá, numa região onde os filisteus estão cercando eles e prontos para atacá-los. E os filisteus eram enormemente maiores em número. Enormemente maiores, uma redundância exagerada, né? Mas os filisteus, eles eram enormes, grandes em número, em carros, e os filisteus tinham carros de ferro. Os israelitas não! E vocês imaginem agora, 1 Samuel 7, 1 a 17, imaginem vocês agora estar cercado por um povo, pronto para ser dizimado, eles iam fechar e arrebentar com tudo, e os filisteus eram conhecidíssimos pela falta de misericórdia, e estão lá. Isso exigiu deles uma atitude.
Versículo 9, a partir do versículo 9, capítulo 7, versículo 9, começa dizendo assim: Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E aí ele começou orando dizendo, clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo sobre os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. A primeira questão aqui, Samuel ora por libertação de opressão. Samuel orou por libertação de opressão. E gente, uma das maiores, uma das coisas mais difíceis para o cristão é orar. É uma das coisas mais difíceis. Se você se propõe a orar um dia, pode acreditar que vai ser um dia intenso para você. Eu ia dizer um dia bastante amaldiçoado, por assim se dizer, mas eu não quero usar esse termo mais. Um dia muito intenso, coisas vão acontecer para impedir. Há uma opressão aí, né? Porque a oração é uma das maiores armas que o cristão tem na mão, e nós não a usamos. E Samuel mostra que temos que orar sobre essa opressão, coisas que nos cercam, que querem nos sufocar. Ora contra isso. E diz o texto que enquanto ele oferecia esse holocausto, clamando ao Senhor, o Senhor já respondeu, já estava agindo. Vocês lembram do texto em Daniel, que Daniel ora e existe um atraso naquela luta, aquela constante batalha, e ele tem que batalhar em oração, e aquele negócio não vai empacando e tudo mais, demora quantos dias? Vários, né? Para a coisa acontecer, mas é uma batalha, é uma opressão. Temos que orar sim, para que essa opressão caia, que seja quebrada, que caia por terra, que você consiga tirar um tempo de orar para poder ter essa questão. Então lembre de uma coisa, a primeira coisa que Samuel faz é por libertação. Eu preciso me ver livre desse jugo que me impede de orar, que quer me sufocar, que quer me destruir. Primeira coisa. A segunda coisa, nós precisamos preparar o nosso coração. E aqui, a preparação do coração dos israelitas tem alguns elementos envolvidos aqui. E aí, se você tem sua Bíblia aberta, leia o versículo 3 até 4. Vamos ver o versículo 3 até 4. E Samuel disse a toda a nação de Israel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 e 4. Ele diz assim: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar cultos somente ao Senhor. A primeira coisa desses elementos todos que envolvem a preparação do coração, a primeira coisa é arrependimento. Nós viemos já falando aqui durante 4 semanas sobre a questão do arrependimento. Sem arrependimento não adianta. Se você não olhar para Deus, se você não voltar o seu coração totalmente para Ele, você pode orar, você pode pular, você pode gritar, pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer, porque Isaías 59 diz o seguinte: as suas maldades, as suas transgressões separam você de Deus. Se existe separação entre você e Deus, que é causada pelo pecado, a oração não atravessa. Deus decidiu não ouvir. Não vai acontecer. A primeira coisa, volte-se ao Senhor de todo o coração. Isso significa arrependimento. 180 graus, aquela curva, volta. Está indo numa direção, vai para outra. Cara, está errado, para. Analisa a tua vida, onde errou, volta, 180 graus, sem arrependimento não vai. Está aqui na Bíblia, está em qualquer lugar da Bíblia. O conceito está no Antigo Testamento, o conceito está no Novo Testamento. Sem arrependimento não vai. E se você ouvir alguém dizendo, você pode ser do jeito que você é, Deus aceita você do jeito que você é e não precisa mudança, é um mentiroso, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus nos aceita do jeito que nós somos, mas Ele transforma a nossa vida. Porque não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus segundo a imagem e semelhança dEle, para que nós o representássemos nessa terra. E o pecado, ele deturpa essa imagem.
E nós precisamos do arrependimento, que a imagem de Deus seja novamente restituída em nossa vida. Arrependimento é a primeira coisa, palavra-chave. Mudança de coração. Coração precisa estar preparado. A segunda coisa que nós vemos é a separação dos ídolos. Livrem-se dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Quantos ídolos nós criamos em nossos próprios corações? Nosso emprego facilmente se torna o nosso ídolo. Nosso filho facilmente se torna o nosso ídolo. Nosso cônjuge facilmente se torna o nosso ídolo. Dinheiro, riquezas, qualquer outra coisa, facilmente toma o lugar de Deus. Facilmente. E essas coisas precisamos nos livrar. Precisamos nos livrar disso. 2 Coríntios 6,16 diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Não há acordo, nós somos templo de Deus. Não pode haver acordo entre nós e um ídolo colocado no lugar que deveria ser de Deus. Não tem acordo. Não existe isso. Pois nós somos santuários do Deus vivo, diz ele. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Deus. Na época lá do Antigo Testamento, quando essa influência era muito grande. E assim diz o Senhor: não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão filhos e filhas, diz o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos livrar-nos das coisas que facilmente se tornam nossos ídolos. Internet pode se tornar nossos ídolos. E eu vou mais longe. Isso pode se tornar o teu ídolo. Sabia? Isso aqui pode se tornar o teu ídolo. Se você abre lá Salmo 91 e deixa a página ficar amarelada, achando que tem poder nisso, isso é um ídolo que você está criando dentro da sua casa. Isso é contrário à vontade do Senhor. Totalmente contrário. Mas tem uma perspectiva um tanto quanto religiosa, então parece bom. Mas nem sempre o que parece bom é certo. Nem sempre. E não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o Senhor e o Senhor somente. Nosso inimigo, durante a história, tentou destruir esse livro. Nós vimos o comunismo queimando milhares e milhares de Bíblias, proibindo o acesso do povo a isso. Na Idade Média, a própria igreja proibia o povo ter acesso a isso. Só que nosso inimigo não conseguiu destruir. O que ele faz hoje? Ele usa isso aqui. Porque ele não pode mais destruir, então ele usa isso aí. E pessoas tiram daqui aquele texto que eu falei antes, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa sobre a terra, lhe será dada, tiram do contexto para ensinar mentiras, invenções humanas. Então o inimigo não destrói mais, mas ele usa isso contra o povo de Deus. E facilmente isso aqui se torna o teu ídolo. Facilmente. Saia disso. A Bíblia não é teu ídolo, a Bíblia é a palavra de Deus, onde a vontade dele é revelada. E ela precisa ser lida junto com a oração. As coisas mundanas e impuras em nossas vidas valem. Será que valem as muitas orações não respondidas? As coisas mundanas e impuras na nossa vida, será que valem as muitas orações não atendidas? Acredito que não. Para entrar num relacionamento com Deus, é preciso negar os nossos ídolos carnais, que nos colocam contra Deus, que se opõem a Deus. Depois vem a preparação do coração propriamente dita. No versículo 3 você lê lá: consagre-se ao Senhor, atitude de coração. O que é consagrar ao Senhor? O que vocês pensam ser consagrado ao Senhor? Lembra da palavra sagrado, santo? A palavra sagrado, santo tem o mesmo significado? Separado. Consagrem-se ao Senhor. Separem-se ao Senhor. Decidam ficar com o Senhor. Isso é atitude nossa. Consagração. Oséias 10:12 diz: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Joel 2:12, esses profetas todos falaram mais ou menos a mesma coisa. Ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, consagrem-se de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem, olha só esse texto: rasguem o coração e não as vestes, porque sinônimo de tristeza no Antigo Testamento, o cara rasgava
a roupa. Ele diz, não mais a roupa, rasga o coração. Não literalmente, mas diante do Senhor, abre o teu coração, tire a máscara, tire quem você finge ser, seja você mesmo diante do Senhor, dê nome aos seus pecados, volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor, e não envia desgraça. Eu acredito que um coração bem preparado envolve uma tristeza pelo nosso erro, sabe? Quando você comete um erro, um coração quebrantado e preparado mesmo, ele sente quando errou. Sente tristeza. E não poucas vezes as pessoas choram pelos erros que cometem. Não poucas vezes. Porque o pecado, ele nos corrói. Ele vai nos destruindo aos poucos. Depois vem o compromisso de servi-lo. Nós precisamos ter uma atitude de compromisso de servi-lo. O versículo 3 também diz, prestem culto somente a Ele. Aproximem-se de Deus, diz Tiago, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Nós temos que ter um compromisso com o Senhor. Às vezes nós nos compromissamos com um monte de coisa. Deus também, aquilo também, e vai comprometendo todo. Se você quer ter suas orações atendidas, você tem que ter um compromisso com o Senhor. Depois, uma obediência ao Senhor também. Assim os israelitas, versículo 4, se livraram dos Baalins e dos postes sagrados. Está vendo? Eles se arrependeram, precisa preparar o coração, precisa de um compromisso de servi-lo e precisa obediência. Se você tem filhos em casa, essa é a pior coisa para você ensinar o seu filho, é a obediência. E eles são uma cópia do que nós somos com Deus em termos espirituais falando. Porque a questão da obediência ao Senhor é a coisa mais difícil que existe. Obedecer. E sabe o que a gente gosta de obedecer? Quando a gente abre a Bíblia, Deus diz assim, basicamente, né? Onde a planta do seu pé tocar, esse solo é seu. Oh, promessa de Deus! Vou obedecer! E sai botando o pé em tudo, até no carro do irmão. Por quê? Por que é assim? Porque é gostoso para o nosso coração. Agora, quando você abre lá dizendo assim, arrependa-se. Não, esse texto não é para hoje, esse vai para outra. Porque nós não queremos. Nós queremos o nosso próprio padrão. Mas o padrão não somos nós. O padrão é Deus. Ele que coloca. E não vem me dizer que isso é injusto porque Ele é Deus. Ele coloca o padrão. Se nós queremos jogar futebol, tem regras, jogamos conforme as regras. Eu não posso entrar e jogar de qualquer jeito, pegar com a mão, que nem a Linda fazia. A Linda achava que futebol aqui no Brasil podia pegar com a mão, na área. Aí quando a gente explica, não, Linda, não pega com a mão na bola, na área que é pênalti, não faça isso. Aí ela, não pode, tem regras. Na vida cristã, a caminhada com Deus, não é que existem regras, existe um padrão, que Deus estipulou. Ele diz, olha, precisa ser assim. Se você quer, está aqui, à sua disposição, você escolhe. Depois desse compromisso de servir e a obediência ao Senhor, precisa haver confissão de pecado. E o próprio israelita no versículo 6 diz, temos pecado contra o Senhor. Reconhecer o teu pecado. João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é verdade? Então, se nós confessamos, e a gente usa esse termo, pecado confessado é pecado perdoado, confessa o seu pecado, e não somente a Deus, se você tem alguém com quem você confia mesmo, que você possa compartilhar, mas tem que ser alguém que você confia, não é alguém que você vai falar, abrir o teu coração, amanhã está todo mundo sabendo, mas tem que ser alguém que você realmente confia, alguém em quem você tem liberdade, confessa, vai aliviar a tua carga. Já aconteceu isso com você? Você já confessou o teu pecado para o Senhor, mas ainda parece que precisa falar com mais alguém, e você conversa com alguém, você fala com alguém, e essa pessoa ora com você, te encoraja e tudo mais, você sai leve. Eu já tive essa experiência, é muito gratificante. Precisa haver também a confissão de pecados. Depois nós vemos o sacrifício pelos pecados. Samuel pegou um cordeiro e ofereceu, mas na verdade, quando nós falamos de nossos dias atuais, nós não precisamos mais fazer sacrifícios assim, porque Cristo já é o nosso cordeiro pascal crucificado. Nós não precisamos mais literalmente oferecer um sacrifício, mas nós podemos chegar diante do Senhor e aceitar aquele sacrifício que Ele já fez por nós, por perdão dos nossos pecados, e com confiança.
Hebreus diz, sim, aproximemo-nos do trono do Senhor da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4,16. Chegue-se diante do Senhor com confiança. E nós vemos que Samuel ora por libertação, que Samuel prepara ou leva o povo a uma preparação com arrependimento, para que eles se separem dos ídolos, preparem o coração para que Deus possa falar a eles um compromisso de servi-lo, de obediência ao Senhor, confissão de pecado, sacrifício pelo pecado. E o que acontece? Acontece exatamente isso aí. Pode passar. Pode passar mais um. A oração é atendida. E aqui está o segredo do sucesso, né? As orações são atendidas. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, diz o versículo 10, os filisteus se aproximaram para esmagar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo sobre os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus. Perseguiram um povo pequeno. Não importa quem você é. Se você acha que você é pequeno demais, que as coisas à tua volta estão prestes a te esmagar, não importa quem você é. O importante é ter uma atitude correta diante do Senhor, de arrependimento, de coração consagrado ao Senhor, de pecado confessado, de decisão de servi-lo ao Senhor. Isso ninguém pode fazer por você, você tem que decidir. Eu quero servir a esse Senhor, eu quero, eu preciso. Você tem que fazer, ninguém pode tomar por você. Quando a oração é atendida, o que é que Samuel faz? Samuel faz uma oração de agradecimento. E aqui entra uma coisa bem interessante. Um grande amigo, Johannes Clement, de repente alguns de vocês o conheçam. Quando ele veio ao Brasil, ele tinha 2 filhas pequenas naquela época. Não, 3 filhos, o menino era bem bebê. E a mais velha queria um cachorrinho. E logo quando eles chegaram no Brasil, ele disse, puxa vida, eu não posso comprar um cachorro para ela, não conhecia e tudo mais. Aí então ele quis enrolar a menina, ela tinha idade ainda para ser enrolada. Ele disse, vamos fazer o seguinte, à noite nós vamos orar, e você ora pedindo para Deus um cachorrinho. E à noite ela orou. Na segunda noite, ela não orou. Aí ele disse, ei, você não vai orar pelo cachorrinho? Ela disse, não, eu já pedi ontem, Deus não é surdo. Aquilo quebrou o coração dele. No outro dia ele foi lá e comprou o cachorro para a menina. Então a questão é, nós ficamos pedindo, não é? Quando é que nós tiramos um tempo para agradecer ao Senhor e colocar um marco de lembrança, algo que me lembre daquilo que o Senhor fez, uma oração de agradecimento? No versículo 12, Samuel pegou uma pedra, a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até que o Senhor nos ajudou. Faça um negócio desse com a tua vida. Quando você vê uma ação de Deus na tua vida e diz, cara, isso aqui é um Ebenezer, até aqui eu vi o braço de Deus na minha vida, até aqui Ele me ajudou, coloca um marco na sua vida, um lugar onde que lembre você constantemente da ação de Deus na tua vida. Nós não fazemos isso. Nós não deixamos marcas que nos recordem daquilo que Deus fez. E os israelitas faziam isso com uma forma incrível. Quando eles atravessaram o Jordão, eles colocaram pedras dentro do rio, para que quando o rio voltasse ao lugar, as pedras ficassem lá no meio, aparecendo um pouco, para que quando as gerações seguintes passassem, olhassem para a pedra, lembrassem, o meu avô passou por aqui, e foi o braço de Deus que o ajudou. Nós não deixamos essa herança para os nossos filhos. Nós não deixamos, quando nós falamos, olha, isso aqui Deus fez, nossos filhos vão lembrar e vão contar para os filhos deles, e os nossos netos vão lembrar daquele monumento ou daquele negócio, daquele momento de 50, 100, 200 anos atrás. Deus esteve com o meu antepassado, e assim como Ele esteve lá, estará conosco. Nós precisamos lembrar das coisas que Deus fez. Oração de agradecimento, lugar de lembrança. Esses tempos atrás, estava conversando com Carla e Valério, eles colocaram um piso lá na piscina que Carla não gostou, não achou tão bonito. E é interessante que foi ela depois que disse, bom, se olhar da varanda, ela vai ver o piso e vai lembrar daquilo, é uma recordação, é uma lembrança de um piso que ela não gostou. Mas a gente pode fazer
A mesma coisa com questões da nossa vida, de áreas ou de momentos em nossa vida, que Deus atuou grandemente, e criar lá também esse lugar de lembrança. Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, justamente lá onde Deus confundiu os filisteus, e deu-lhes o nome de Ebenezer, que significa: até aqui o Senhor nos ajudou. Você tem erguido para você lugar de lembrança? Precisamos fazer. Samuel ora por libertação. Pode voltar só um pouquinho, por favor. Samuel ora por libertação. Samuel prepara ou leva o povo a preparar o coração para que a oração deles seja atendida. E depois de oração atendida, ele ergue um lugar de lembrança. Teve uma época na minha vida, logo depois que eu me converti, que eu fiz uma lista de oração de pedidos. Todas as pessoas que me pediram para orar, eu fazia uma lista, colocava o nome e por quê. E durante um ano, mais ou menos, eu estava orando todas as noites por aquelas pessoas. E no final, na minha lista, tinha o nome da pessoa, o motivo, e se tinha acontecido ou não. E eu fiquei surpreso naquela minha lista, quantos nomes aquilo tinha acontecido, que Deus tinha movido a ponto de curar pessoas, a ponto de transformar pessoas. Foi incrível, incrível. E você diz: pô, Deus, aqui Deus agiu. Para mim foi mais ou menos uma Ebenezer, aquele papel, aquela folha de papel foi um Ebenezer. Eu lembro que eu deixei na parede do meu quarto por um bocado de tempo aquela lista para eu ver, cara, Deus é bom, Deus é poderoso. Quero aplicar essa manhã. Eu creio que Deus quer se mover de uma forma poderosa na minha e na sua vida. Deus quer. Deus deseja se mover poderosamente e de uma forma dinâmica em nossas vidas. Agora, nossos corações precisam estar preparados para isso. E aí Tiago 5,16 diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é justo? Não é um homem, um super-homem ou uma super-mulher. É um homem e uma mulher que tem aquelas características que eu falei antes lá, que estão na Bíblia. Que reconhece o erro, que se arrepende, que confessa, que decide pelo Senhor. Só isso. Esse é um homem justo, uma mulher justa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí ele cita o exemplo de Elias, que era humano assim como eu e você. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias, igualzinho eu e você, melava com Deus igual eu e você. Ele desceu do Monte Carmelo cheio, como diz, cheio do poder de Deus, Quando a mulher lá disse: eu vou matar você, entrou em depressão. Igualzinho nós. E quando nós temos grandes experiências com o Senhor, nós precisamos cuidar, porque geralmente vem momentos de vales. Então, nós precisamos disso. E eu quero encorajar você essa manhã a permitir que o mover de Deus aconteça em sua vida. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para isso. Se você quer ver as suas orações atendidas, faça a coisa certa. Tá? Prepare o seu coração. Não é a forma, é a atitude diante do Senhor. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude nesse processo. Domingo que vem, a continuação do Preparando os Nossos Corações, da série Poder da Oração. Não falte, vamos continuar nessa ideia. E no último será oração eficaz. Okay? Então vamos estudar esse tema, é muito importante para nós. É importante que haja confissão de pecado, que haja arrependimento, que haja abandono de pecado, para que Deus possa responder as nossas orações. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo perdão que temos em Cristo Jesus, obrigado por Tua palavra que nos ensina de que o Senhor realmente tem desejo de atender o clamor e a necessidade dos Teus filhos. Te agradeço também, Senhor, por nessa manhã nós podemos estar juntos aqui, abrindo a Tua palavra, de estudar juntos, de tirar dela também princípios aplicáveis à nossa vida. Então nos ajude e nos ensine a orar. E não somente isso, mas ajude-nos também para que a nossa fé seja aumentada. Sabemos que a fé não é nossa, é dom do Senhor. E nós pedimos que o Senhor aumente a fé em nós. Que o Senhor aumente a nossa fé. Essa é a minha oração nessa manhã. E eu peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, que a Tua mão esteja sobre nós, em todos os lugares que formos, que o Senhor nos abençoe em nossa família, que possamos ter um dia extremamente agradável juntos, mas que nós não esqueçamos de que o Senhor é o mais importante
na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, e que dependemos totalmente do Senhor. Então nos abençoe nesse dia, nessa tarde, que possamos experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade também. Eu oro agradecido por isso em nome de Jesus e clamo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Vá em paz. Deus abençoe vocês.